Ok. Então, muito boa tarde a todas e a todos. Estamos aqui para uma conversa com o município de Lagos, no Algarve, no sul de Portugal, continental, e no âmbito do processo de cooperação do projeto Inova Juntos. É um processo de cooperação que prevê exatamente colocar em colaboração direta municípios do Brasil, de outros países da América Latina e também de Portugal. Connosco temos, como disse, o município de Lagos, e eu vou passar a palavra ao Maurício Zanin, que é o coordenador do projeto, que está em Brasília, e pedindo uma apresentação também breve, não só ao Maurício, uma apresentação do que é a CNM, para que saibam do que se trata, e à restante equipa que está connosco, e depois também à equipa do município de Lagos. Desliga o áudio aí de vocês. Ok? Pessoal, então, abaixa aí um pouquinho, só para a gente visualizar. Essa é a primeira reunião que nós estamos fazendo todos juntos aqui na sala. Normalmente a gente estava fazendo remotamente. Eu sou aqui, estou aqui no final da sala, que você pode ver levantando a mão, tá? E a Isabela está ali no cantinho também. Estamos todos aqui. Meu nome é Maurício Zanin, eu sou coordenador do projeto Nova Juntos. Nós agradecemos demais a possibilidade de conversarmos com vocês. A CNM, ela é uma entidade municipalista, ela congrega hoje cerca de 5.200 municípios, dos 5.568 municípios que existem no Brasil, então é uma entidade bastante grande, temos mais de 200 funcionários diferentes, atuando em áreas técnicas também bastante específicas, e o projeto Nova Junto do lado brasileiro é coordenado pela nossa equipe e do lado português por vocês. É muito importante nós ouvirmos as opções de vocês, porque nós estamos tentando montar o projeto em si. Ele tem os 4 clusters temáticos e nós estamos buscando um projeto diferente, em que as pessoas tanto prestam cooperação quanto recebem cooperação. Então nós vamos identificar quais são o menu de ações de cooperação do lado de vocês, das coisas que vocês podem cooperar, e também queremos identificar as coisas que vocês gostariam de receber, para que nós conseguíssemos enxergar dentro desses clusters as ações que possam ter esse match, ter essa forma de comunicação. E se de repente uma inovação for positiva em Portugal, ela pode vir para o Brasil, ou vice-versa, ou caso nós tenhamos, por exemplo, uma inovação, alguém desenvolveu alguma coisa nova em grafeno na Suécia, nós podemos também trazer essa informação de fora, ou seja, nós temos um olhar para nós e para os outros. Nesse primeiro momento, vocês têm 12 seleções de 12 municípios em Portugal, e aqui nós vamos selecionar 4, e nós estamos com 50 candidaturas diferentes, então o processo aqui está um pouco mais intenso do que o de vocês. E aproximadamente em 6 meses, mais ou menos, nós vamos fazer a segunda fase dessa seleção. E aí nós vamos trazer mais 16 municípios brasileiros e mais 8 municípios latino-americanos, para conseguirmos aí ter esse locus de comunicação dentro dos clusters de cada um dos interessados. Então, desculpem rapidamente, foi isso, estamos aqui para ouvi-los, e vou passar aqui rapidamente só para a equipe se apresentar. Tá? Tá todo mundo numa sala aqui, a Isabela está logo ali, e depois as meninas também falam um oi. Isabela? Pode, eu já desliguei o meu. Olá, boa tarde. Meu nome é Isabela Santos, eu trabalho aqui apoiando a equipe do projeto Nova Juntos, que está hospedada na Confederação Nacional de Municípios, atuando mais especificamente como especialista de inovação do projeto. Prazer conhecê-las. Prazer. Olá, boa tarde. Meu nome é Railise, também trabalho aqui como apoio no projeto Nova Juntos da parte da CNM. E é isso. Ainda não estamos habituados à máscara. Talvez também esteja um pouco distante. Mas conseguimos ouvir, Railise. Estamos a ouvir. Olá, boa tarde. Eu sou a Lorena, também estou apoiando aqui o projeto na Confederação Nacional de Municípios como assessora. Prazer em conhecê-las. Olá, boa tarde. Meu nome é Marbeli Faria. Eu estou também apoiando e acompanhando o projeto Nova Juntos. Giovanni? Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Giovanni Allegretti, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que é um dos parceiros portugueses desse projeto. Boa tarde, o meu nome é Nelson Dias,
e também das entidades portuguesas ligadas ao projeto, neste caso a oficina. Eu vou pedir também ao município de Lagos o favor de se apresentarem. Muito bem. Boa tarde, não sou eu, estou aqui a falar. Eu chamo-me Sara Coelho, sou vereadora aqui no município de Lagos, tenho várias responsabilidades, entre as quais a área da habitação social, e estamos ansiando participar neste projeto e com esta candidatura, porque muito recentemente temos estado a trabalhar numa estratégia municipal e local de habitação com caráter inovador e, portanto, eu creio que o facto de estarmos a participar nesta reunião, e se tivermos a oportunidade mais tarde de trabalhar em conjunto, teremos muito para aprender uns com os outros. E dou graças por falarmos todos a mesma língua, que facilita muito a comunicação, apesar da distância. Agora é a minha vez. Boa tarde a todos, o meu nome é Ana Alves, também trabalho no município de Lagos, sou responsável por várias áreas, nomeadamente a habitação, a ação social, educação, juventude, desporto, comunicação, portanto tenho aqui várias responsabilidades e também estou muito desejosa de ouvir as potencialidades que este projeto vai nos trazer, nomeadamente pela troca de boas práticas e experiências. Tenho a certeza que vamos sair todos mais enriquecidos desta experiência. Muito obrigado pela vossa apresentação. Eu vou passar novamente a palavra à equipa do município de Lagos para nos apresentar, no fundo, o trabalho que tem desenvolvido nesta área da habitação, mas também noutras, porque quer a senhora vereadora, quer a Ana, têm várias áreas, como já disseram, a seu cargo, para além da habitação, e seguramente têm também inovação nas outras políticas públicas que estão a dirigir. Eu queria, para a equipa do projeto, explicar também a relevância, antes de passar a palavra, a relevância deste tema no contexto de Lagos e do Algarve. O Algarve é uma região eminentemente turística, portanto a sua principal atividade económica é o turismo, com, digamos, esta pandemia vive uma crise profunda ao nível do emprego, mas não só ao nível do emprego, também ao nível da habitação. O município de Lagos é o 4º município do país com o preço mais caro da habitação e, portanto, o que dificulta o acesso de muitas famílias à aquisição de uma habitação ou ao arrendamento, ao aluguel, digamos assim, de uma casa. E isso torna muito difícil a gestão deste contexto complexo e essa é uma das razões pelas quais o município de Lagos terá sido dos primeiros também em Portugal a começar uma política municipal de promoção da habitação com vários instrumentos e que agora tem vindo a afinar, digamos, e a aprofundar, como já disse a senhora vereadora, como uma estratégia local de habitação. E, portanto, para percebermos a importância da habitação no contexto de Lagos, isto é muito relevante porque, como digo, é o 4º município com o preço mais caro da habitação em todo o país e isso naturalmente cria problemas de gestão pública, de política pública muito sérios para que as pessoas tenham acesso a uma casa, não é? Então, queria fazer este contexto e agora sim passo a palavra para que nos apresentem de forma sintética e nada formal, enfim, é uma conversa. Não se sintam nada pressionadas nem a preparar nada de muito elaborado, mas só para nos darem esta ideia de aquilo que tem sido o trabalho do município de Lagos nesta matéria e naturalmente em outras que sintam-se à vontade para fazer. Muito bem. Pois, de facto, aquilo que o Dr. Nelson referiu tem sido a nossa preocupação desde há alguns anos. Nós tivemos em Portugal, na Europa, no mundo, a grande crise económica de 2013, 2015, que fez com que as pessoas diminuíssem os seus rendimentos, mas felizmente conseguimos recuperar dessa crise. Neste processo de recuperação da crise,
de facto aconteceu aquilo, a situação com que nos deparamos hoje em dia, que foi a subida exponencial do preço da habitação. Em grande medida, aqui no nosso município, esta subida do preço é devida à forte afluência de turistas, o que leva a que as pessoas que têm terra, que têm propriedade, pensem na sua propriedade para alugar, para fazer dela, retirar dela frutos do turismo, mas leva também a que venham muitos turistas querer residir aqui em Lagos e por terem uma outra capacidade financeira acabam por conseguir comprar as casas mais elevadas e isto levou a um aumento dos preços, quer da compra, quer até do arrendamento. Desde 2016, 2017, começámos a deparar-nos com uma grande dificuldade dos locais, portanto, das pessoas que não têm esta grande capacidade financeira para adquirir habitação e para arrendar habitação. E aqui estou a referir não só àqueles que já residiam no concelho, mas também a uma grande comunidade, também ela estrangeira, e aproveito para referir que temos aqui em Lagos uma grande comunidade brasileira também a residir, mas estamos a falar, no fundo, de todos nós, de uma massa de trabalho que depois acaba por ter muita dificuldade em ficar aqui, em alojar-se aqui, e isto a médio prazo e porventura a longo prazo, se não procurássemos soluções, poderia trazer problemas até da sustentabilidade do próprio concelho. Portanto, se as pessoas não conseguem morar cá, não conseguem trabalhar cá, e acaba por haver uma grande dificuldade em termos aqui a dita massa de trabalho que eu estava a referir. E isto levou-nos à procura de um conjunto de soluções que passa não só pela solução que já foi referida aqui, a solução da habitação, mas passa também por um conjunto de soluções a nível de apoios sociais que contribuem para que as pessoas possam elevar o seu nível de vida e ter melhores condições de subsistência, mas também de habitação. Ao nível da habitação, a Câmara, desde o primeiro momento, percebeu que, não existindo empresas ao nível local que estejam interessadas numa habitação de custos mais baixos, a Câmara percebeu que tinha que intervir aí. E daí que, há uns 2 anos para cá, estabeleceu um plano municipal de habitação. O que é que nós fizemos? Nós olhamos para todo o nosso parque habitacional, para tudo o que nós temos, quer locais onde se pode construir, quer aquilo que já está construído, e devo referir que Lagos é um dos municípios do país que tem mais património, mais fogos municipais, mais casas para arrendamento social. Mas, portanto, olhámos para tudo o que tínhamos e fizemos este diagnóstico. O que é que nós devemos fazer para contribuir para a solução? Porque vamos ter que ser parte da solução. E então optámos por construir, também por reabilitar parte do parque habitacional municipal. Também optámos por arrendar, porque se a população, de uma forma geral, não tem a possibilidade de arrendar, então talvez a Câmara, porque tem outra capacidade financeira, possa arrendar aos privados para depois subarrendar a quem necessita de habitação. E optámos, no fundo, também por acompanhar um conjunto alargado de famílias que, junto de nós, manifestou as dificuldades que tinha e procurar uma solução para elas. Eu referi ainda há pouco que isto não podem ser consideradas, a parte da habitação, não são medidas isoladas. Nós temos também que olhar para as pessoas e perceber
em que é que podemos apoiar no que diz respeito às suas necessidades. Então, alargámos também um conjunto de medidas de apoio, de forma a que as pessoas pudessem ter mais rendimento disponível para si e fazer face às suas necessidades. Devo dizer também que Portugal teve há algum tempo atrás, em particular o Algarve, um conjunto de parceiros que se associavam para construir habitação a um custo mais baixo. Nós chamamos a isso cooperativas. Elas, entretanto, deixaram de ter a sua função e desapareceram praticamente aqui no concelho. Mas essa é uma das soluções que, porventura, até poderá vir a surgir e, portanto, nós teremos também que apoiar aqueles que se queiram associar e que possam, em conjunto, contribuir para uma solução de habitação mais barata. Este plano municipal de habitação e esta estratégia local de habitação foi construída em parceria com a Associação Oficina e permite-nos ir buscar um financiamento que vem através do Estado, nomeadamente ao abrigo de uma legislação própria, neste caso do primeiro direito, e vai permitir juntar este financiamento ao próprio orçamento municipal, levando a que tenhamos uma maior capacidade de construção. Devo dizer também que aquilo que estamos a pensar fazer ao nível da construção, e portanto temos, juro, quantas casas? 255, mas os novos focos. Sim, 255. Exatamente, novas casas a somar às quase 400 que já temos. O que pensamos fazer é não só arrendar, portanto alugar, mas também vender, e vender a custos mais baixos. No fundo, a Câmara acaba por estar aqui a contribuir para a fixação de pessoas no município e para aquela sustentabilidade que eu estava a referir ainda há pouco. Quer dizer alguma coisa? Sim, só acrescentar talvez que esta estratégia, o primeiro direito dirige-se exclusivamente a um público que é o público designado carenciado. Portanto, são as pessoas que se encontram em regime de precariedade, num regime de uma situação de vida, condições de habitabilidade indignas ou em situações de sobrelotação e, portanto, dirige-se a um público específico. E as soluções que foram apontadas nesta estratégia local de habitação não se esgotam unicamente na construção dos fogos ou no arrendamento e subarrendamento. Também temos a possibilidade de apoiar, por exemplo, um centro de apoio e de acolhimento temporário aos sem-abrigo. Portanto, permite que haja um investimento em equipamentos que possam dar resposta a uma franja desta população dita carenciada, promovendo a autonomia e a criação de projetos de vida que permitam uma integração na sociedade, mais direcionados para a população sem abrigo. Também vamos ter respostas como o co-housing, portanto, um sistema de residência mais vocacionado para uma população idosa que possa partilhar valências e espaços comuns. Portanto, é uma multiplicidade de soluções que visam dar resposta a esta franja específica da população. O primeiro direito faz parte de um conjunto de instrumentos que o Estado português criou ao abrigo daquilo que é chamada a nova geração de políticas de habitação. Portanto, há um conjunto vasto de instrumentos direcionados para cada um dos segmentos que necessitam desse apoio. E o primeiro direito encaixa-se nesta frente que aqui falamos. Eu acho que em linhas gerais é isto. Sim, eu só gostava de reforçar aquilo que a doutora Ana Alves disse e que se prende com o facto de nós pensarmos nestas soluções, aproveitando aquilo que a legislação nos permite aproveitar e obtendo financiamento através destas estratégias que estamos a definir,
mas olhamos para isto de uma forma integrada, ou seja, nós neste momento estamos a avaliar e a acolher tudo aquilo que ao nosso redor nos permite, no fundo, adotar e abraçar algumas medidas sociais. Eu posso ser mais clara do que estou a ser. Se nós, por um lado, adotarmos, por exemplo, e acabámos por abraçar recentemente, foi aprovado esta semana, a Estratégia Local de Habitação, por outro lado, também estamos a aproveitar medidas e financiamentos da Segurança Social portuguesa, em conjunto e em parceria com outras entidades daqui da região do Algarve, para promover respostas mais ou menos na mesma medida. A Segurança Social portuguesa permite, por exemplo, que esta solução da estratégia local de habitação para a criação de uma casa sem abrigo possa entrar rapidamente em funcionamento, porque conseguimos, através da Segurança Social e de uma parceria com outra entidade, ter financiamento para a contratação de psicólogos, sociólogos, e, portanto, para colocar as estruturas em funcionamento. E quando não conseguimos, quando não existe a oportunidade de ir buscar financiamentos a outras entidades, a própria Câmara tem que olhar para si própria e colocar também parte do seu orçamento, como vai colocar também a Estratégia Local de Habitação, parte do seu orçamento será disponibilizado para contribuir para estas soluções. Isto para dizer, então, concluindo, que nós não olhamos para uma solução como sendo uma solução fechada, mas olhamos para uma solução, e neste caso em concreto a resposta do primeiro direito e a Estratégia Local de Habitação, como uma estratégia integrada num conjunto de estratégias mais globais e que levam à participação de vários organismos públicos, de organismos solidários, de instituições particulares de solidariedade social e por aí em diante. Portanto, muitas destas respostas são dadas tendo em consideração as respostas possíveis e a vontade de um conjunto alargado de parceiros, e estamos todos a trabalhar no mesmo sentido. Parceiros que vão desde uma estrutura mais macro, que é o Estado, a uma estrutura mais micro, que é a associação local, que pode dar uma resposta particular para a resolução de um problema. Portanto, estamos todos a trabalhar em conjunto, no fundo, para resolver estas situações com que nos deparamos. Muito obrigado. Se me permitem, e acrescentaria aqui alguns elementos que talvez sejam importantes para contextualizar esta realidade portuguesa e, digamos, o papel que os municípios têm nesta matéria da habitação e em que medida que a política de habitação é relevante. Os municípios portugueses, digamos, numa primeira geração de políticas de habitação, aquilo que fizeram foi providenciar habitação para quem não tinha habitação, construindo aquilo que nós chamamos em Portugal bairros de habitação social. Não é? A habitação pública e depois concentrar pessoas num bairro, enfim, pessoas que não têm habitação. Esta política revelou-se ao longo dos anos eficaz em providenciar uma casa, mas revelou-se problemática em concentrar num bairro inúmeros problemas sociais que vão muito para além da habitação. Em simultâneo, o Governo, portanto, o Governo da República, também tem uma política de habitação e ele próprio é proprietário de habitação em vários municípios do país. Atualmente nós estamos numa nova fase, que é a fase de uma nova política de habitação, cuja prioridade não é construir bairros de habitação social, ou seja, não é concentrar pessoas sem moradia, e também estamos em paralelo num processo de descentralização de competências, na medida em que aquelas habitações que são do Governo da República, são, do Governo do país, estão a transitar para a gestão e propriedade e gestão dos municípios. Em simultâneo, nós estamos num contexto em que o mercado habitacional está hiperinflacionado e, portanto, a dificuldade de aceder ao mercado de habitação é muito grande em Portugal e em alguns municípios mais ainda, como é o caso de Lagos.
Então é uma mudança de contexto que é da dificuldade de aceder, da carga que se coloca sobre os municípios para providenciar a habitação pública, mas não apenas providenciar, ser inovador na forma como providencia a habitação pública. E é aí que ganha relevância esta ideia de uma estratégia local de habitação ou de uma carta municipal de habitação, ou seja, no fundo um plano municipal de habitação, que visa não só providenciar habitação, mas fazer isso de forma mais inovadora, com soluções diferentes e que não apenas a ideia de construir bairros concentrados. E é nessa perspectiva que há aqui digamos, uma vertente distintiva hoje em Portugal do papel dos municípios na procura da inovação em torno da habitação. E foram aqui referenciados, quer pela senhora vereadora, quer pela Ana, algumas soluções desse tipo. Passa naturalmente por construir habitação, passa por não concentrar, por exemplo, pessoas num único bairro, passa pelo município arrendar, digamos, aluguer de habitação que está disponível no mercado privado para depois subarrendar a preços mais favoráveis a famílias carenciadas, passa pela solução do co-housing, passa pela solução de encontrar uma habitação para moradores de rua, nós aqui chamamos sem-abrigo, mas que no Brasil vocês têm outro título, outro nome, portanto, moradores de rua. Então, há hoje uma exigência muito grande por parte dos municípios na realização de políticas de habitação, e eu penso que essa é a proposta que Lagos nos traz para esta cooperação. Portanto, penso que este contexto era relevante para nos situarmos na importância que para Portugal tem hoje o papel dos municípios na habitação, na política de habitação. E que no Brasil também há uma trajetória importante e há políticas cruzadas de habitação no Brasil, desde o governo federal ao estadual, ao municipal, e portanto esta penso que é a proposta que Lagos nos traz. Penso que... Se há questões... Maurício, força. Sim, desliguem aqui o áudio daqui para eu poder falar. Sim, nós temos aqui problemas muito parecidos, soluções muito parecidas que deram os mesmos resultados em alguns aspectos negativos. Aqui nós tivemos esse problema da habitação social acabou sendo prejudicado por um outro aspecto, que os bairros que foram construídos, uma característica que nós temos, que é bastante diferente de Portugal, é que a dimensão territorial aqui é muito maior. Então, em municípios, o problema da habitação social, da construção da habitação, ela foi afastada do centro para a periferia, e você criou bairros muito pobres, muito distantes da estrutura social, e aí você concentrava todos os problemas ali dentro, e você gerou desde problemas que a gente verifica muito em cidades como Rio de Janeiro, por exemplo, de favelas ou de regiões dominadas por milícias urbanas que dominam aqueles bairros, até problemas dessa superconcentração, problemas às vezes de falta de logística para a construção dessas habitações sociais, e hoje nós temos um problema associado com a temática da habitação que perpassa, é um tema transversal da realidade dos problemas dos municípios brasileiros. Nós estamos vivendo uma coisa muito particular e muito interessante, com influência dos turistas muito parecida com Lagos, na região de Fortaleza, onde os turistas portugueses chegam a Fortaleza com um valor cambial de 5 vezes maior, ou seja, a libra esterlina para vocês está como o euro está para nós, e isso gera problemas, por exemplo, em Fortaleza ou em Pernambuco e outros locais, que a população local não consegue ter acesso a aluguéis ou a contratação por causa desse excesso de valor de mercado oriundo pelo turismo, o que é uma coisa que você fala, então tira o turismo, não pode, porque o desenvolvimento da economia local está atrelado ao turismo, então nós precisamos justamente encontrar soluções que consigam congregar. Nós tivemos alguns exemplos de sucessos de construção de habitação social, por exemplo, no Rio Grande do Sul, em que os prefeitos, ao invés de criarem um bairro estruturado, estigmatizado com a situação de pobreza, eles fizeram uma reocupação dos centros urbanos. Então, por exemplo, normalmente nos centros das grandes cidades, você tem uma periferia aqui. Um centro, normalmente, ele é pobre, mas já tem o transporte, já tem o metrô, já tem a água, já tem a... Então, eles estão discutindo muito aspectos de revitalização desses processos de integração. E para cidades menores, você fazer aluguéis sociais dentro dos bairros normais, sem criar uma estigmatização
cidade. Então, tem exemplos muito interessantes que acho que nós vamos poder aprender juntos aí sobre essa temática, só para passar um pouquinho a realidade brasileira. Mas a temática da regularização fundiária e da regularização da questão da terra, da habitação e da morada é um grande gargalo no Brasil, não resolvido em vários aspectos. Isso envolve, por exemplo, desde da temática do desmatamento da Amazônia. Por exemplo, você tem ciclos de desenvolvimento associado ao desmatamento, depois a plantação, depois a regularização fundiária e construção de cidades, até a superconcentração em cidades, ou seja, nós temos uma densidade populacional gigantesca em cidades como São Paulo, que se tornam caóticas, com alto índice de verticalização, favelização, problemas seríssimos de acesso à água, esgoto, tratamento e tudo mais. E não temos uma estratégia de diversificação e ocupação de maneira sustentável do território. Então, essa temática para a gente vai ser muito cara, vai ser muito importante a gente discutir essas ações justas. Só para passar para vocês uma visão geral da realidade brasileira. Obrigada, Maurício. Já agora aproveito para referir que as soluções que têm sido adotadas aqui no Conselho de Lagos, com exceção de uma, não passam tanto pela colocação dos bairros sociais na periferia da cidade. Nós temos bairros, eu não te chamaria tanto bairros, temos aglomerados de pessoas colocados em várias zonas da cidade e algumas delas centrais, o que permite que as pessoas possam usufruir dos mesmos recursos que a restante população, os mais ricos são os mais pobres. Portanto, são pessoas, aqui não temos um problema com a água canalizada, com a eletricidade, toda a gente, quando se constrói numa determinada zona, quer seja com um bairro social, quer seja sem bairro social, tem que ter asseguradas essas componentes que são fundamentais para ter uma vida condigna. E, portanto, acabamos por ter a população dispersa por vários pontos e uma grande mistura, o que é saudável, leva a que as pessoas não estejam marginalizadas e colocadas todas um pouco num gueto. E, portanto, isso tem funcionado bastante bem e vamos continuar a manter esse tipo de política e de forma de atuar. Eu creio que há aqui um outro elemento que pode ser importante, que é o seguinte, é que o contexto hoje é de uma nova geração de políticas de habitação, que são políticas nacionais do Governo da República, mas a sua execução é municipalista. Ou seja, o Governo definiu políticas, criou instrumentos de política, inclusive financeiras, de financiamento, mas quem executa são os municípios, com uma vantagem hoje, é que o Governo não padroniza as soluções, mas permite que os municípios escolham as soluções de política que quer implementar em função das suas características. E, portanto, perante este programa Primeiro Direito, o município de Lagos pode optar por uma solução, 2 ou 3 diferentes, Lisboa pode optar por outras, sem a sua padronização e sem a sua obrigação. Eu penso que isto pode ser também um aspecto distintivo de como uma relação positiva entre níveis de governo para a política de habitação pode ser concebida, digamos assim, não é? E isso é também uma coisa distintiva porque não era habitual em Portugal, quando o Governo da República criava as políticas, determinava as soluções. E neste momento não é bem assim, determina a política, mas dá campo para que as soluções sejam definidas localmente. Com financiamento também dos municípios. Até porque, muito recentemente, o próprio Governo transferiu para os municípios uma série de competências em diversas áreas e a habitação é uma delas. Sim, exatamente. Do ponto de vista do município de Lagos, e portanto percebemos aquilo que no fundo é a preocupação que estão neste momento a tentar gerir, para além não só, dá para perceber pela vossa intervenção que estão a tentar gerir não apenas o problema da habitação, ou seja, de providenciar habitação a quem não tem ou não tem condições condignas, mas há no fundo aí também uma preocupação de tentar até inclusive influenciar o preço do mercado, ou seja, de tentar que os privados entrem nesta política para que o custo da habitação, não apenas social, mas outra, possa ser mais acessível e, portanto, percebe-se que há aí uma preocupação do município de Lagos.
eu penso que para imaginarmos uma possível cooperação é importante perceber as vossas expectativas, ou seja, e as vossas necessidades também. O que é que imaginam que esta cooperação pode ser, em que medida é que pode ser útil e quais são as fragilidades que o município de Lagos sente hoje naquilo que é o seu trabalho em torno da habitação? Eu acho que é importante perceber o que é que está a acontecer noutros sítios do mundo, neste caso convosco, que possam traduzir boas práticas e boas experiências que nós possamos replicar aqui. Porque já se viu que esta problemática é tão abrangente e tão multifacetada que é sempre positivo ir poder beber da experiência de outros países, de outras cidades que vivam problemas idênticos. É um bocadinho por aí, pela partilha da experiência, porque sabemos perfeitamente que por muitas soluções que tenhamos, o problema nunca vai se esgotar, não é? Vão sempre surgir situações novas e inesperadas. Eu acho que o trabalho em rede, o trabalho que possa permitir esta partilha, será sempre vantajoso para ambas as partes. Obrigada, Ana. Eu tenho uma outra pergunta, não sei se depois o Maurício, ou o Giovanni, ou mais alguém da equipa. Porque o município de Lagos é também conhecido em Portugal por ter uma boa gestão orçamental e financeira, digamos assim. É um município que tem tido as suas contas equilibradas, mesmo durante o período mais difícil de intervenção da Troika, da ajuda externa. O município de Lagos tem primado, digamos, por essa gestão. Não sei se gostariam de referir algum outro tipo de prática, política pública em Lagos, para além da habitação, que vos pareça interessante. E como nós temos dito noutras conversas que temos a ter com os outros municípios, a cooperação é como as cerejas, não é? Que nós quando puxamos uma cereja vem mais 2 ou 3 e aqui é a mesma coisa. A habitação pode ser a porta de entrada para a cooperação, mas imaginamos que vocês têm outras práticas que gostariam de partilhar e também de aprender com os outros municípios, noutras áreas. Temos muitas práticas, mas se calhar salientava, depois a doutora Ana poderá complementar, salientava aqui 2 que são muito importantes. Uma, eu fiz a referência ainda há pouco, que é a questão do trabalho em rede, de participar na resolução dos problemas juntamente com todos os parceiros locais, porque nós não temos todas as mesmas respostas e cada um de nós é especializado numa determinada parte. E para contribuir para a resolução de um problema é importante as respostas de cada um. E, portanto, em vários tipos de áreas-chave, como seja a educação, a ação social, a parte dos idosos, portanto, a componente mais da geriatria e a parte das empresas, a componente empresarial, trabalhamos ouvindo sempre todos os parceiros e olhar para cada um deles como podendo dar uma parte da resposta. Agora, olhando mais para o município e para a capacidade da Câmara Municipal em termos de preocupações, nomeadamente sociais, um outro aspecto que eu gostaria de salientar são as respostas e as nossas preocupações já ao nível, por exemplo, da educação. Temos-nos preocupado em dotar as escolas, os professores, os alunos, não só de conhecimentos virados para o futuro, virados para o empreendedorismo, para a criatividade, para a arte, portanto, temos dado formação específica, quer a professores, quer a alunos nessas áreas, porque são as áreas do futuro. Nós temos que olhar para as coisas de uma forma diferente e olhar para as várias vertentes, para as várias modalidades de ensinar algo a alguém e perceber que se calhar podemos fazer de uma maneira diferente. Portanto, compete ao município, à Câmara, dotar os professores desses instrumentos, dar-lhes formação, mas também compete ao município, a par com o Estado, dotar os professores e os alunos dos recursos fundamentais para que o ensino possa ser efetuado da melhor maneira. E aí
desde estarmos disponíveis para facultar às escolas computadores, rede de internet, painéis interativos, como o que estamos a utilizar neste momento para falar convosco. Nós vemos, vocês não veem daí, mas são recursos fundamentais para que as aulas possam decorrer de uma maneira moderna e sem recorrer à forma clássica e antiga de ensinar, que era o professor, o livro, a cadeira e a mesa do aluno. Não, aqui temos os filmes, temos a música na sala de aula, temos a internet e todo o conhecimento que está disponível através dos meios de comunicação a entrar pela sala de aula adentro. No fundo, queremos alunos do mundo e alunos que estejam preparados para enfrentar os desafios que vão encontrar no futuro. Vou só acrescentar um exemplo prático. Na medida em que nós tentamos sempre olhar para aquilo que são os principais desafios que o município tem, e agora em termos ambientais também, a questão de tornar Lagos uma cidade mais sustentável, mais virada para as necessidades ambientais, nomeadamente a promoção das ciclovias e promover que cada vez mais as pessoas possam usar um meio de transporte favorável ao ambiente. Nós tentamos olhar para esse desafio com uma multiplicidade de estratégias que muitas vezes não se esgotam só na área ambiental. Vou dar um exemplo. Tentamos trabalhar isto de forma integrada. Daí que, por exemplo, nas escolas, tínhamos agora em curso e em desenvolvimento um projeto que passa por ensinar, desde o primeiro ano de escolaridade até ao 4º ano, as crianças naquilo que são as atividades esportivas, incluir a aprendizagem de andar de bicicleta, no sentido de aprenderem desde cedo a usar corretamente a bicicleta, poderem deslocar-se sem segurança da sua casa até à escola. Ou seja, é uma estratégia um pouco integrada, não se passa só pela construção de ciclovias, não passa só por uma promoção das infraestruturas na cidade para promover esta prática, passa também por ensinar e dotar os lacobrigenses, as pessoas que moram aqui, dos meios e de poder recorrer de forma segura a essas ditas infraestruturas que estão a ser construídas. É um projeto novo que vamos iniciar este ano e que colheu muitos adeptos na escola e que queremos depois alargar até outros níveis de ensino. E pronto, e não é um desporto tradicional, é uma vertente nova, é aprender e ensinar a andar de bicicleta de forma segura. É um exemplo prático, temos muitos outros. São exemplos, sim. Há também as preocupações com o ambiente. Nós somos uma cidade virada para o mar, em que o mar tem uma importância fundamental na economia local, também porque atrai turistas, mas também porque há a atividade da pesca, há atividades desportivas efetuadas no mar. Temos uma marina que recebe também turistas que depois acabam por se alojar aqui, deixando o seu barco na marina. Portanto, esta educação para a cidadania do mar, para o que é a importância deste recurso fundamental a todos os níveis, tem sido algo que também é fomentado, quer junto da população em geral, junto daqueles que nos visitam, mas também junto daqueles que estão a ser educados nas escolas e por aí fora. Portanto, e muito mais haverá a dizer. Muito obrigado pela vossa resposta, pelos vossos contributos. Não sei se mais alguém da equipa. Maurício. Eu quero sim. Meninas, bloqueia o áudio aí. Bom, eu quero dizer que eu fico extremamente feliz a cada município que nós conhecemos, cada realidade de Portugal que nós conhecemos. Eu, por exemplo, venho aqui do Brasil de uma cidade muito associada ao mar, muito associada a esses dilemas também da formação e da estruturação. Apenas para lhes dar assim um cenário simples de como essas ações elas podem atuar de forma convergente. Imagina assim que a gente tem um nível dos nossos clusters temáticos que interagem entre Brasil e Portugal e com América Latina ou com outras soluções de fora. No âmbito do Brasil, do cluster
para baixo, nós temos 2 núcleos centrais que estão muito convergentes com essas ações que vocês estão discutindo. Uma parte é a discussão da questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável, então nós vamos ter ações focadas nisso, e uma outra coisa focada na nova agenda urbana, que também são temas que são muito correlatos a essa questão da disponibilidade dos espaços públicos, do acesso à educação, e nós vamos ter uma ação nossa do lado de cá, que é uma análise vocacional que vai congregar uma solução e vai auxiliar na construção desse menu, né, nesse menu de opções de cooperação prestada ou cooperação a ser recebida. Mas tem uma outra parte desse tripé do que está abaixo da questão do cluster temático, que é a temática do engajamento. Então, nós temos visto que muito importante é esse processo de construção do engajamento. O engajamento no orçamento participativo, o engajamento da participação social, o engajamento no processo de formação. E qual que é o grande desafio? Além de construir as ciclovias, é justamente ensinar as pessoas a andarem de bicicleta, ensinar as pessoas a perceberem aquilo como relevante e conseguirem utilizar esse negócio. E foi muito interessante vocês falarem da parte de bicicletas, porque há pessoas aqui na nossa equipe que ainda não sabem andar de bicicleta, né? E podem ficar tranquilos que nós vamos resolver isso até o final do projeto. Aqui eu já estou me comprometendo. Eu vou pegar a deixa oficial, eu vou incluir no horário de expediente o aumento da capacidade para que as pessoas saibam ter condições de acesso, não só à tecnologia como meio, como os computadores, essas coisas, ou a percepção de como esse engajamento, que de nada adianta uma ciclovia para quem não anda de bicicleta, de nada adianta um computador para quem não sabe utilizá-lo e não consegue se comunicar. Mas olha, muito boa apresentação. Até porque isto depois entronca com outra frente, que é que criamos uma população cada vez mais saudável, não é? E promoção de estilos de vida saudável. E passa por aqui, desde pequenino, de ensinar a prática do desporto, que tem que ser uma coisa incutida logo desde muito jovem. Portanto, o objetivo é um bocadinho multifacetado, não é só o ambiente, é também a promoção do estilo de vida saudável. Muito bem, muito obrigado pela contribuição, pelo tempo de vocês. Obrigada. Eu estou satisfeito. Antes de terminar, penso só para destacar, porque também da informação que fomos recolhendo, o município de Lagos também já tem um plano municipal de adaptação às alterações climáticas e, portanto, é também uma prática interessante em alguns municípios portugueses, não é tão comum quanto isso, e tem sido um município galardoado em vários programas e prémios na área do ambiente também, não é? Pela preservação do património e das áreas naturais. Então, penso que temos aqui muito por onde explorar. Eu também, da nossa parte, Giovanni, não sei se queres colocar alguma questão, eu da minha parte... Eu tinha, mas no debate depois ficou respondida bastante bem quando se ampliou o leque desde a política que eles tinham proposto até as outras, então já responderam. Obrigado. Ok, obrigada. Obrigada. Não sei se a Elsa, a Ana, nos querem dizer alguma coisa mais? Da vossa parte, em Lagos, mais alguma coisa que nos queiram partilhar? Não, só dizer que qualquer dúvida, qualquer questão, nós estaremos disponíveis para partilhar as nossas experiências e práticas e também para aprender. E para ouvir as vossas, sim. A coisa interessante é que estes tipos de temas que são obrigatoriamente comuns a todos os municípios nessa altura do campeonato, da reorganização das competências municipais e especialmente das estratégias habitacionais, permitem uma aprendizagem mútua entre os municípios de Portugal entre si. Ou seja, a ecologia das aprendizagens é muito ampla, não é apenas, é realmente uma triangulação no sentido que há linhas de aprendizagem em todos os grupos entre si e com os outros do outro lado do oceano. Então, este é um aspecto muito positivo que eu vejo em propor políticas também que fazem muito sentido para todos os outros municípios portugueses que estarão desse lado, né, na cooperação. Bem, então, eu da minha parte agradeço. Não sei, Maurício, se querem fazer mais alguma referência, não? Então, agradeço a disponibilidade
para esta conversa e voltaremos ao contacto. Nós estamos a terminar esta reunião de conversas com as entidades concorrentes em Portugal para o processo seletivo. O Brasil vai iniciar em breve, tem uma tarefa complicada, para já são 50 municípios concorrentes para selecionar 4 nesta primeira fase, mas voltaremos ao contacto em breve, assim tivermos mais elementos também para vos passar. Tá, obrigada. Foi um gosto em ver-vos também. Deus, um bom dia.